Atos 28, a partir do verso 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma serpente, outra versão diz uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça de Deus não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam a um principal da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Você pode dizer amém por essa leitura? Eu quero dar um tema aqui para a minha palavra, passando por adversidades, mas ainda vivo. 3, glória a Deus, né? Porque tem alguém aí que está vivo ainda. Vou repetir. Passando por adversidades, mas ainda vivo. Então fala para alguém que está do seu lado, fala: eu estou passando por adversidades. Fala aí, mas eu não estou morto não, hein? Eu estou vivo. Tem alguém aqui que pode se identificar com isso ou não? Você perceba que esse texto aqui é um texto muito conhecido, que é o último capítulo do livro de Atos, está falando sobre um episódio interessante sobre a vida do apóstolo Paulo. Tá certo? E falar de adversidade na Bíblia, no Novo Testamento, pode usar o apóstolo Paulo, porque passou muita coisa, né? Passou por intempéries, dificuldades e lutas ministeriais e pessoais, né? O apóstolo Paulo ele pode servir como um exemplo para cada um de nós sobre como vencer adversidades na Bíblia, né? Na vida, observando a vida do apóstolo Paulo. Esse episódio aqui é um excelente episódio, tá certo? Porque Paulo aqui, ele tinha acabado de sofrer um naufrágio. Sofreu um naufrágio, Paulo estava indo para Roma. Sofreu um naufrágio antes de chegar no destino, e Deus tinha feito uma promessa para ele de que ele chegaria a Roma, porque ele iria testificar, falar do evangelho lá em Roma. Só que no meio do caminho ele sofre um naufrágio. Por causa desse naufrágio, ele vai parar numa ilha. O nome dessa ilha é Malta. E nessa ilha acontece o que nós lemos aqui, e tem mais coisa, óbvio que eu não vou ler o capítulo todo. Então Malta aqui é parte do processo, do trajeto que o apóstolo Paulo tinha até chegar em Roma. E na nossa vida é a mesma coisa. Olha, tem tanta coisa para aplicar aqui, né, que todos nós aqui, Deus tem um projeto. Você vai chegar em algum lugar e eu vou chegar em algum lugar. Entendeu? Mas isso aqui ensina tanto para a gente, você está vendo? Que no meio do processo, o apóstolo Paulo, o navio que ele está, sofre um naufrágio, ele escapa da morte e vai dar numa ilha. Nossa vida também é assim. Deus fala com você: olha, eu tenho isso. E geralmente Deus, ele revela o destino, mas não fala para você o que você vai passar no caminho, não. Né? Aí acontecem umas coisas, você fala assim: Deus, por que isso está acontecendo? É parte do processo. Né? Malta aqui simboliza os lugares da nossa vida que a gente passa e nem sabia que tinha que passar. As situações que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, e tudo, irmão, não tem ninguém aqui que não se identifica com isso. Eu vou provar isso para você. Tudo o que acontece na sua vida, você gostaria que tivesse acontecido? Não. Um monte de coisa que acontece, você fala assim: Deus, não precisava estar passando por isso. Um monte de coisa. Você ficou doente, você não queria ficar doente. Você perdeu o trabalho porque você estava fazendo uma campanha para perder o trabalho? Senhor, eu vou fazer 7 semanas para perder meu trabalho. Você não faz campanha para perder trabalho. Ninguém quer perder trabalho, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter crise no casamento.
Ninguém quer ter problema com o filho. Você cria um filho, cria uma filha e você faz um projeto redondinho. Esse menino vai crescer, esse menino vai estudar, esse menino depois vai para a faculdade, e ele vai casar, e vai me dar netos, e glória a Deus, e vai seguir a vida. Não é assim que você faz os planos? Dá tudo do jeito que você planejou? Isso chama-se Malta. Isso chama-se naufrágio. As coisas que acontecem, as adversidades que nós enfrentamos, e que a gente precisa saber lidar com isso. Você não pode ter isso de muita surpresa, porque faz parte do processo. Me ajuda a pregar para alguém, diga, isso faz parte do processo, diga aí para alguém. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você aqui, o que você está passando agora faz parte do processo. Até as lutas que você está enfrentando agora faz parte do processo. Isso é Malta. Isso é uma ilha que você teve que dar uma parada aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui, Deus nunca erra. O destino de Paulo era Roma, e ele chegou em Roma. Passou pelo naufrágio, passou pela ilha, passou por dificuldades, quase morreu. Enfrentou as adversidades, mas seguiu vivo e chegou no seu destino. Vai acontecer a mesma coisa com você. Não sei o que você está passando, mas eu já libero essa palavra profética. Você vai chegar no destino que Deus tem planejado para você. Se você crer, faz um barulho de vitória aí, meu amado. Aqui, vou compartilhar algumas lições aqui com você. Primeiro, se você quer vencer as adversidades e permanecer vivo, primeira coisa, você tem que saber que o fim de uma adversidade não significa o fim de todas. Irmão, você já passou por sequência de lutas ou não? Você sai de uma luta, você acha que você ganhou um prêmio. Meu Deus, depois dessa aqui, vou ficar 10 anos sem passar a luta. É assim ou não é? Você sai de uma, aí o que acontece? Na outra semana, a outra já está lá te esperando, de braços cruzados, assim, ó. Esperando você passar por outra. O fim de uma adversidade não significa o fim de todos. Você pode ter tido vitória recentemente em alguma área da sua vida, você tem que se preparar. Eventualmente você vai passar por outra. E eu estou preparando essa mensagem aqui, é lógico. O pregador, ele olha para a própria vida para poder compartilhar experiências, ou se ele sabe da experiência de alguém, ele pode compartilhar também. Aí eu fui olhar para a minha vida nos últimos 10 anos. Nós estamos em 2023, de 2013 para cá. De 2013 para cá. 2013 meu pai tomou um tombo, quebrou o fêmur da perna, ficou tão debilitado e ele tinha outras condições, num espaço de 1 ano ele morreu em 2014. 2014, enquanto meu pai estava tratando, a minha irmã descobriu que tinha câncer. Em 2015 a minha irmã morreu. Aí passou 1 ano, 2 anos, 2017, eu descobri que eu estava com câncer. Fiquei quase 2 anos e meio lutando contra o câncer. Quando eu estava lutando contra o câncer, a minha sogra teve um AVC. E o meu sogro descobriu uma enfermidade que não tem cura. Tudo numa sequência nesses 10 anos, estou contando aqui por alto, tá? Não dá para contar tudo não, senão eu não consigo pregar a mensagem toda. Você está achando que o fim de uma luta é o fim de todas? Eu estou passando por adversidade, mas eu posso pregar sobre isso aqui, passando por adversidades. Mas eu ainda estou vivo para a glória de Deus. Você está percebendo que às vezes a gente passa por adversidades e que depois de você vencer uma, eventualmente vai aparecer outra. Escute o que eu estou dizendo aqui. A vitória que você vai ter na adversidade que você está enfrentando agora vai te capacitar para você vencer a próxima que você vai enfrentar. E a certeza de que você vai vencer essa é de que você venceu a última. Pastor, mas eu venci a última, venceu. Você está vivo aqui hoje, ó. Significa que aquela luta não te matou. Eu não vim pregar aqui para quem vai se render à adversidade. Eu vim pregar aqui hoje e trazer uma palavra de alento, de ânimo, de encorajamento para alguém que está enfrentando. Meu irmão, você está passando por adversidade, mas você ainda está vivo. E eu quero liberar essa palavra profética. Levanta sua mão para receber com força agora. Essa luta não vai te matar, vai te fazer melhor. E você vai passar por ela vivo em nome de Jesus. No mundo tereis aflições. Quem falou isso? O próprio Senhor Jesus. Tem uma palavra de Paulo que eu gosto muito em Atos capítulo 14, versículo de número 22. O apóstolo Paulo falou assim, Paulo e Barnabé, enquanto estavam visitando as cidades que tinham igrejas implantadas, a Bíblia diz assim, que eles, os dois, Paulo e Barnabé, diz assim, confirmando o ânimo dos discípulos. O que é confirmar o ânimo? Fica animado, meu irmão. Desiste não, tem perseguição. Eles estão perseguindo os cristãos, estão matando cristãos, confirmando o ânimo. Fica animado, não abre mão não abre mão da promessa, isso aqui é confirmar o ânimo.
confirmando o ânimo dos discípulos, dizendo que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que eles passavam avisando, falaram, meu filho, nós vamos herdar o reino dos céus, mas nós vamos passar por muita tribulação aqui nessa terra. Então as lutas que nós enfrentamos fazem parte do processo até a gente chegar lá. E uma das coisas, eu já falei isso aqui, repito para vocês, um dos propósitos das lutas que nós passamos, né? A luta ela é pedagógica, nos ensina um monte de coisa. Nos ensina a ser mais humildes, nos ensina a ver o outro de forma melhor. Mas um dos propósitos fenomenais das tribulações e adversidades que nós enfrentamos aqui nessa terra é nos preparar para o céu. Deus não quer você amando tanto essa vida de que você não queira ir para o céu. Então Ele permite as lutas aqui, porque tem crente, meu irmão, que se deixar ele 1 ano sem luta, daí a pouco ele nem quer ir para o céu mais. Se falar assim, Jesus está voltando, ele, não Senhor, segura um pouquinho, está tão bom aqui. Não volta agora não, que eu quero ficar aqui nessa terra. Eu posso ficar aí na próxima leva? Deixa eu ficar, o senhor volta, leva a igreja e me deixa aqui, porque está tão bom. Meu irmão, as lutas aqui, elas são pedagógicas nesse sentido também, de que ela está nos preparando e está nos provocando uma ansiedade, um desejo de que o céu é melhor do que essa terra. Então, o fim de uma luta, aprenda isso, o fim de uma luta não significa o fim de todas. Outra lição que eu aprendo aqui interessante. A Bíblia diz no versículo de número 3, se você puder, olha aí o versículo de número 3. Diz que Paulo ajuntou um tanto de gravetos para acender uma fogueira. Porque os bárbaros que moravam naquela ilha, os habitantes da ilha, foram e começaram a acender uma fogueira. O Paulo, que tinha acabado de sofrer um naufrágio, falou assim, eu não vou ficar de braços cruzados não, eu vou sair catar graveto também. E Paulo sai para catar graveto na chuva, para acender aquela fogueira. O que eu aprendo aqui? Se você está passando por adversidades, continue fazendo alguma coisa. Você não pode parar por causa da adversidade. Presta atenção, Paulo tinha quase morrido no naufrágio, meu irmão. O cara foi parar numa ilha. Se fosse outro que chegasse nessa ilha, só ia querer saber de ficar deitado. E ainda mais estava caindo uma chuva fininha. E estava fazendo frio, diz o texto. Sabe o que o apóstolo fez? Acabei de sobreviver a um naufrágio, agora eu vou continuar buscando aqui pela minha sobrevivência. Saiu para catar graveto. O problema de muita gente é que quando está passando algum tipo de adversidade, algum tipo de luta, cruza os braços e quer esperar as coisas acontecerem normalmente. E sabe o que eu acho lindo aqui? Guarde o que eu vou dizer aqui para você, meu irmão. Guarde o que eu vou dizer aqui para você. Se a Bíblia estivesse dizendo que só estava fazendo frio, significa que era uma condição favorável para se acender uma fogueira. Agora a Bíblia diz que estava chovendo e fazendo frio. Quem acende fogueira na chuva? Você mora numa cidade que chove bastante, seria como se antes de você chegar no culto, que eu sei que estava chovendo, não sei agora, você acendeu uma fogueira lá fora. Paulo não esperou a chuva passar para juntar graveto. Juntou graveto enquanto estava chovendo. Não espere as condições se tornarem favoráveis para você se mover na direção daquilo que precisa ser feito. A adversidade não te desautoriza a fazer o que é certo. Se você está passando por adversidade, agora que é a hora de você se levantar e sair para fazer aquilo que tem que ser feito. Você está passando por adversidade, sai amanhã para entregar currículo. E acorda cedo. Está passando por adversidade, melhora o teu casamento. Está passando adversidade com o filho, melhora o teu relacionamento com o teu filho. Sai para catar graveto, significa que eu vou me mover na direção daquilo que eu quero ver acontecendo. Eu quero uma fogueira. Eu vou acender essa fogueira. E alguém dizendo, Paulo, mas está chovendo. Não interessa, eu vou catar graveto, eu vou acender uma fogueira. Diga para alguém que está do seu lado, sai para catar graveto. Fala aí para alguém. Catar graveto é você fazer alguma coisa. Ore mais. Faça uma campanha. Estude. Acorda cedo. Entrega currículo. Chega mais cedo na empresa. Se dedique. Mas está chovendo, a condição não é favorável. Não interessa. Você tem uma bênção sobre a sua vida. Você tem uma promessa sobre a sua vida. E você não vai escolher ficar murmurando. Cheguei aqui nessa ilha. Está um frio danado aqui. Nada dá certo. Sabe de gente que só reclama? Só reclama. Você está aqui nessa cidade de São Paulo, só reclama. Chove demais aqui. Aí muda para o Nordeste. Não chove nada aqui. Está sol, reclama. Está chovendo, reclama.
Tem trânsito, reclama. Vai para um lugar parado, esse lugar é parado demais. Meu irmão, você tem que parar de reclamar e sair para catar os teus gravetos. Catar graveto significa, eu quero ver alguma coisa diferente acontecendo. Tem uma bênção de Deus sobre a sua vida que vai mudar o local que você está. Desde que você se mova em direção a isso. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, meu Deus? Faz um barulho aí de vitória, querido. Estou na adversidade, mas eu estou vivo. Não vou reclamar da chuva, não vou reclamar do frio. Eu vou fazer alguma coisa para melhorar o ambiente que eu estou. É isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Terceira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte. Olha aí no versículo de número 3. A Bíblia diz que ele pegou os gravetos e quando ele estava jogando os gravetos no fogo, uma serpente, uma víbora, picou a mão dele e ficou agarrado na mão dele. Aprenda isso. Quando você está se movendo no meio das adversidades e você está vivo, as serpentes vão te picar. Prepare-se para a oposição. Você sabe por que a serpente picou a mão de Paulo? Por causa do fogo. Enquanto não tinha fogo, ela estava confortável. Que é sempre assim, quando você começar a se mover na direção da coisa certa e você começar a se esforçar, vão aparecer as serpentes para te picar. É um sinal de que você está fazendo a coisa certa. É um sinal de que você está se movendo na direção certa. Então, você tem que se preparar. Adversidade significa oposição. É só você. Enquanto você não está fazendo nada, ninguém fala nada. Já passou por isso ou não? Agora você fala, vou abrir uma empresa. Parece que o inferno inteiro se levanta. Quando você fala, Deus vai me prosperar, o inferno se levanta. Quando você fala, eu vou fazer alguma coisa para Deus, na casa de Deus, vou começar a servir, o inferno se levanta. Você tem que se preparar. Adversidade, meu irmão, no meio da adversidade, as serpentes, elas vão começar a aparecer. Oposição. A serpente estava confortável no meio dos gravetos, até quando Paulo mexeu com ela, jogando os gravetos, foi o calor que manifestou a presença da serpente. Foi só jogar no fogo. Quer descobrir se tem serpente? Acende uma fogueira. Porque serpente não gosta de fogo. E o fogo aqui fala o quê? Fala de vida, fala de movimento, fala daquilo que vai aquecer, fala daquilo que vai melhorar, que vai esquentar aquele ambiente que estava frio, desfavorável, chovendo. Todas as vezes que você quiser fazer a coisa certa, serpentes vão se manifestar, meu irmão. Então você tem que se preparar para isso, mas há poder no sangue de Jesus. Eu quero fazer uma declaração aqui, querido. Nem toda serpente que se levanta, nem qualquer uma serpente que se levantar contra a sua vida e te picar, o veneno dela não vai ter efeito sobre você. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus não livrou o apóstolo Paulo da mordida da serpente, mas livrou o apóstolo Paulo do efeito do veneno. Fala isso para alguém que está do seu lado, vão te picar, pode falar, vão te picar. Mas o veneno não vai te atrapalhar, não vai te matar. Tem alguém que sabe que eu estou pregando aqui ou não? Falam contra você, mexem com você, querem te derrubar lá naquela empresa, estão fazendo mal, torcem contra você, têm inveja de você. Isso é a picada. Mas o veneno não vai te atingir não, porque Deus vai te guardar e Deus vai te manter vivo. Por quê? Porque eu estou na adversidade, mas eu ainda estou vivo. Quarta coisa que eu aprendo aqui, no versículo de número 4, está dizendo aí um negócio interessante. Grifa isso, pega uma caneta com uma pessoa que está do seu lado emprestada agora e grifa isso. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão. Presta atenção. Tinha gente na ilha que viu quando Paulo foi picado pela serpente. Gente, eu queria que você visse. Alguém já tomou mordida de cobra aqui ou não? Você sabia que existe uma estatística que diz que 8.000 pessoas são mordidas por cobras em um ano? Eu não estou nessa estatística, não. E nem quero entrar. Tem alguém aqui que quer entrar? Ah, pastor, eu sou doido para ser mordido por uma cobra. Não. A cobra mordeu, a serpente mordeu a mão do apóstolo Paulo e ficou agarrado na mão. E o detalhe aqui é que no versículo 4 diz, os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão. Aqui tem uma grande lição sobre adversidades. Qual, pastor? Eu revelo para você. É que muitas vezes Deus vai permitir que as nossas lutas se tornem públicas. A cobra não mordeu, a serpente não mordeu e ninguém ficou sabendo, não. Parece que Deus põe um pessoal na sua frente para todo mundo assistir você ser mordido pela serpente. Sabe aquela luta que você não queria que ninguém soubesse do problema que você estava passando?
E logo aquela pessoa da sua família, a mais fofoqueira que tem, vai e descobre. Aquele vizinho mais fofoqueiro descobre. Aquele teu amigo que trabalha o pior, o que fala mais. Aquele que sempre começa uma frase assim, tá sabendo? Os bárbaros vendo-lhe. Ou seja, não aconteceu. Agora teve gente que falou, Deus está falando, né? Agora, né? Sabe, os bárbaros vendo-lhe a serpente agarrada, pendurada na mão. Querido, muitas vezes Deus vai permitir que pessoas... Meu irmão, luta não é espetáculo, a gente não quer que se torne um espetáculo, mas Deus muitas vezes permite que muita gente descubra ou veja as lutas que nós estamos passando. Agora isso tem um lado positivo, pastor? Tem, mas eu não queria. Porque bom de luta é você passar ela quietinho, não tem ninguém sabendo, né? Deus vai me dar vitória aqui, Deus vai me dar uma vitória aqui. E aquela que está todo mundo sabendo? E aquela que está todo mundo querendo te aconselhar nela? Agora tem um lado positivo nisso, pastor? Tem. Porque lutas públicas vão produzir vitórias públicas também. Sabe o que Deus muitas vezes quer fazer quando Ele permite que outros fiquem sabendo daquilo que a gente está passando? É que Deus quer usar isso como um testemunho para que as mesmas pessoas que estão vendo você picado pela serpente vão ter que ver você sobrevivendo à picada da serpente. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Então, deixa o público ver a serpente picando a sua mão. Por quê? Deus também vai usar esse mesmo público para testificar que Deus é com você. Eu queria dizer para alguém aqui que tem um testemunho sendo construído no meio dessa adversidade. Tem um testemunho sendo construído no meio dessa adversidade. Muitas vezes eu disse, Deus não nos livra da mordida da serpente, mas nos livra do poder do seu veneno. Quinto, na adversidade, se você quer sobreviver na adversidade, saiba dar as respostas corretas às adversidades que você enfrenta. Porque a sua resposta à adversidade vai determinar muito a sequência das suas vitórias. Olha o que o apóstolo Paulo fez. Olha aí o versículo de número 5. Isso aqui é lindo demais. No verso 4, picado. No verso 5, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Isso aqui é a resposta para alguém que está aqui. Pastor, o que eu faço no meio da adversidade se uma serpente me pica e fica agarrado na minha mão? Você tem algumas opções. Primeiro, faz um selfie. Hashtag picado. Segunda coisa que você pode fazer, ficar reclamando. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, tem aquela serpente pendurada aqui. Você já viu minha serpente? Aqui eu tenho uma aqui. Sabe aquela pessoa que você vai falar com ela? Ela quer fazer questão de te mostrar a serpente pendurada. Eu tenho aqui. E fica chorando. Você fica aí reclamando da serpente que está pendurada. Ou você pode fazer igual o apóstolo Paulo. Mordeu! Não reclamou. Não postou no Facebook uma reclamação nas redes sociais. Não ficou ligando para os outros, fazendo FaceTime. Olha que isso. Não, o que o apóstolo Paulo fez? Mordeu, picou, agarrou. Onde? No fogo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que tem coisa na sua vida que você tem que se livrar rapidamente. Antes que o veneno pegue a sua corrente sanguínea. Antes que o veneno entre no sangue e penetre você, Paulo já deu uma sacudida e jogou fora no fogo. Você não tem adversidade de estimação, meu irmão. Para de ficar com esse negócio de expondo as suas coisas, expondo as suas lutas, expondo as suas dificuldades. Meu irmão, mordeu, joga fora. Fizeram mal contra você, sacode no fogo. Para de ficar reclamando da vida que você está... Tem gente que tem um arsenal de cobras pendurada. A pessoa está andando até com o braço aberto, de tantas que tem. Faz coleção de serpentes. É um problema aqui, é um problema ali, é outra aqui. Estou chateado com isso, é essa pessoa, é aquilo, é aquilo. Todo machucado, todo envenenado. Veneno não tem poder sobre a sua vida, desde que você sacuda rápido no fogo. Fala para alguém que está do seu lado aí, fala, dá uma sacudida aí, vaso. Fala aí para alguém.
Fala aí, sacode. Não responde, não xingue, não se vitimize, não poste, não tente convencer ninguém que Deus está com você. Simplesmente sacuda. Paulo falou, foi bom ter me mordido. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aqui, ó, fica olhando aqui. Que nada. Paulo sacudiu rápido. Porque tem coisas na sua vida que você não pode deixar agarrado em você muito tempo. Se livre logo, se livre do ódio, se livre do rancor, se livre da tristeza, se livre da depressão, se livre daquilo que está querendo te dominar, se livre do pecado, se livre de coisas que vão ser prejudiciais para você. Esse veneno vai te fazer mal. Deus trouxe alguém aqui para dizer, está na hora de você sacudir essa serpente, querido. Há poder no sangue de Jesus aqui nessa noite. Serpente vai cair no fogo em nome de Jesus e você vai sair daqui vitorioso. Quem pode dar um glória a Deus aí, querido? Quem está indo para Roma não pode morrer em Malta picado de serpente. Você tem um destino, as serpentes vão aparecer, mas a serpente fica no fogo em Malta e você segue viagem para Roma. 6. Isso aqui é um negócio interessante. Olha o versículo de número 6 ainda. Primeiro, diz que ele sacudiu no fogo. Agora olha, verso de número 6. E esperavam que ele inchasse e caísse morto. Os bárbaros, quando viram a serpente pendurada na mão do apóstolo Paulo, falaram, esse cara vai morrer. E a Bíblia diz assim, e esperavam que ele inchasse e caísse morto. Ó, estou esperando aqui, esse cara vai morrer. Esse cara vai morrer. Esse cara vai morrer. Gente, você tem que descobrir que existem 3 classes de pessoas aqui nesse mundo, que estão por perto de você. Primeiro, gente que está ao seu favor, que está torcendo por você. Essas que estão sentadas aí perto de você são algumas delas. Fala, obrigado, tá, valeu, top, nota 10. Sabe que tem gente que fica feliz com a sua vitória? Você tem gente assim perto de você ou não? Gente que quando você vence, é fácil você identificar quem está ao seu favor. Observe quem não bate palma quando você conta uma vitória. Porque quem te quer bem vai aplaudir as suas vitórias, vai ficar feliz com as suas conquistas. Agora, se você falar assim, arrumei uma namorada, vou casar, e a pessoa falar, é mesmo, é? Sério? Conheço um monte que deu errado, hein? Então você tem gente na vida, você tem esse primeiro grupo de pessoas, gente que está ao seu favor, que fica feliz com as suas conquistas. Você tem uma segunda classe de pessoas, gente neutra. Se você contar uma vitória, tá bom. Se você contar uma derrota, tá do mesmo tamanho, gente neutra. Se você vencer ou perder, não faz diferença nenhuma. Tem gente assim na vida da gente também. Você fala, rapaz, Deus me abençoou, o patrão dobrou o salário. Beleza. Aí você chega no outro e fala, perdi o trabalho. Problema seu. Gente neutra, não está contra nem a favor. Agora tem a terceira classe. Gente que está esperando você inchar e cair morto. Gente que é contra. A Bíblia diz que eles ficaram esperando para ver se Paulo ia cair morto. Mas a Bíblia diz que Paulo não morreu por causa do veneno. Então isso aqui está ensinando uma grande lição para todos nós, que acima das expectativas das pessoas estão os planos de Deus. Que não adianta torcerem contra você, se você está dentro de um plano e de um projeto de Deus. Isso aqui, meu irmão, tem que trazer um alento para o seu coração aqui hoje. Isso tem que trazer um alento para o seu coração. Você não é o resultado da expectativa das pessoas. Você é resultado dos planos que Deus tem para você. Ah, pastor, minha vida está dando errado porque tem gente torcendo contra mim. Você não entendeu ainda. Foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje, no culto de celebração na ADVEC São Paulo, para você ouvir o pregador falando com você. Na sua vida, o que determina a sua vida não são as expectativas das pessoas. O que determina sobre a sua vida são os planos que Deus tem para você. É aquilo que Jó disse, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Diga para alguém, só vai acontecer o que Deus planejou na sua vida. Fala aí para alguém. Ah, pastor, mas estão torcendo contra mim. Problema de quem está torcendo. É melhor ficar do seu lado, porque vai dar certo as coisas para você. Tá certo? Ah, pastor, mas fizeram uma macumba contra mim, amarraram meu nome dentro da boca do sapo. Tu com dó é do sapo.
que não vai comer e vai morrer porque está com a boca fechada. Contra você não vale encantamento, contra você não vale mandinga, contra você não vale obra das trevas. Você é abençoado por Deus, você tem um destino. Quem nasceu para ir para Roma não vai morrer em Malta. Estou pregando para alguém aqui, queridão. Eu nunca me esqueço o bispo T.D. Jakes contando. Ele conta, e foi algo que aconteceu mesmo. O bispo T.D. Jakes é uma celebridade lá nos Estados Unidos, pastor de uma grande igreja lá em Dallas, uma referência. Ele contando, falei, uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu saí um dia, estou na rua caminhando, aí encontrei com uma pessoa, a pessoa me falou, você é o bispo T.D. Jakes? Aí ele falou, sou. Aí o cara falou para ele, eu te odeio. Eu te odeio. Eu não gosto de ver os seus programas na televisão. Eu não acredito no que você fala. Não acredito em nada do que você fala. Você é um mau caráter. Você é um bandido. Xingou ele todinho. Aí diz ele que caminhando estava... Sabe o que ele fez? Continuou caminhando. Um pouco mais na frente, uma pessoa reconheceu ele de novo. Olhou para ele e falou assim, você é o bispo T.D. Jakes? Aí ele falou, sou eu mesmo. Aí a pessoa falou, quero te agradecer, porque eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e ouvindo uma mensagem sua na televisão, eu voltei para Jesus. Hoje toda a minha casa serve ao Senhor, eu sou muito grato a Deus, por aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Aí ele fala, sabe o que eu fiz quando eu ouvi isso? A mesma coisa que eu fiz quando eu ouvi a crítica. Continuei caminhando. Você precisa aprender isso, aqui está uma grande lição. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, qualquer expectativa das pessoas a respeito de você não pode superar aquilo que você sabe que Deus vai fazer através da sua vida. Acima da expectativa das pessoas estão os planos de Deus. Então guarda o que eu vou dizer aqui. Tem gente que está olhando o relógio, esperando para ver se você vai cair duro e inchado. Mas o plano dessa pessoa não vai se concretizar, assim como não se concretizou na vida do apóstolo Paulo. Você não vai morrer, você vai chegar. Eu vou dar 5 segundos para alguém que quiser levantar a mão aqui, levantar as duas mãos, abrir a boca, para glorificar esse Deus maravilhoso. É uma bênção de Deus aqui, é uma unção de Deus aqui neste lugar. Querido, eu estou pregando para alguém aqui, eu estou dizendo, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Faz um barulho aí de vitória, querido. 7ª lição, já estou caminhando para encerrar já. 7ª lição, versículo de número 6. Leia isso aí, leia isso, o verso de número 6. Primeiro esperavam que ele inchasse e caísse morto. Olha o que diz a sequência do versículo. E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diga comigo, mudando de parecer, diziam que ele é um Deus. Espera aí, o pessoal quando viu a víbora pendurada, falou, esse cara é um homicida. Não escapou do naufrágio, mas vai morrer picado de cobra. Sabe quando a pessoa está passando tanta luta que tem gente que olha e fala assim, está em pecado. Era isso aqui. Esse cara só pode estar em pecado. Por isso que eles falaram, escapou do juízo de Deus no naufrágio, mas não vai escapar daqui, vai morrer. E ficaram, olha, vai cair, vai morrer. Só que ficaram esperando tanto tempo, diz a Bíblia, mas tanto tempo, e vendo que nada de mal acontecia. Paulo estava lá, sacudiu, seguiu a vida. Pensa que esse cara vai morrer. Deixa eu ver, contar aqui, quanto tempo vai demorar para esse efeito acontecer na vida dele. A Bíblia diz assim, e esperando muito tempo, vendo que nada acontecia, mudando de parecer. Tem gente que muda de parecer com respeito a você. Tem gente que muda o parecer com respeito a gente. Primeira pessoa te odeia, do nada tem gente te odiando, daí a pouco a chave vira, passa a te amar. Por quê? Porque pessoas mudam. Então aqui tem uma lição, respeite e ame as pessoas, mas mantenha os seus olhos em Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas mudam de parecer. Primeiro disseram que ele era um homicida, e agora estão dizendo que ele é um Deus. As pessoas mudam a forma como pensam ao nosso respeito, se nós simplesmente permanecermos vivos diante das adversidades. Gente que está esperando que essa luta acabe com você, vai ter que ver Deus na sua vida. Vai ver a bênção de Deus na sua vida e vai mudar o parecer. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Não, ela vai morrer, esse casamento vai acabar. Tem gente esperando, mas não vai acontecer não. Vai ter que ver você abençoado e vai ter que falar, opa, Deus está na vida dela. Deus está na vida dele.
Ele é um homem de Deus. Diga para alguém que está do seu lado, só fica vivo na adversidade. Fala, só fica vivo, que daqui a pouco quem está achando que você ia morrer, quem está achando que você ia quebrar, tem gente achando que você vai se enlouquecer, tem gente achando que você vai cair, mas Deus está dizendo, vão ter que mudar o parecer e ver que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Quem pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? 8ª lição, e eu caminho para encerrar aqui, ó. Saiba que as adversidades que você vence te preparam para novas oportunidades. No versículo de número 7, a Bíblia diz que ele foi convidado para a casa de um oficial. Lá na ilha tinha um prefeito, lá um oficial, uma pessoa importante, que quando ficou sabendo da história de Paulo, convidou Paulo para ficar 3 dias na casa dele para preparar banquete para o apóstolo Paulo. Sabe o nome dele aqui? Ó, tá, Públio. Para as irmãs que estão grávidas, pesquisando o nome, fica a sugestão. Públio! Aí o Públio, que era um oficial lá, um prefeito, um vereador, não sei o que era, uma pessoa importante da cidade, chamou o apóstolo Paulo, vem aqui na minha casa, vem comer. Olha para você ver. O cara que era considerado um homicida, Deus fez uma obra, um negócio tão poderoso na vida dele, que colocou ele num lugar de destaque. Um lugar eminente, importante. Abriu uma porta de oportunidade para o apóstolo Paulo. É só você continuar lendo o capítulo 28, porque depois disso, Deus engrandeceu Paulo na ilha, de forma que eles deram até um navio para ele seguir viagem, com comida, com tudo. Então o que eu aprendo com isso? Que as adversidades que você vence te preparam para novas oportunidades. O problema é que tem gente querendo ir para a casa de Públio antes de ser picado pela serpente, antes de sofrer um naufrágio. É o fato de você estar sobrevivendo às adversidades que estão te preparando. Eu não sei se eu posso pregar sobre isso aqui hoje. Eu vou pregar. Tem uma proposta de Deus ali na frente para você que vai ser uma honra que Ele tem preparado. Mas aquela honra está condicionada a você vencer a adversidade que você está enfrentando agora. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui ou não? Vence a adversidade, que essa porta na casa de Públio vai se abrir para você. As oportunidades aparecem à medida que a gente vai ficando vivo e vai vencendo. E Deus está falando para algumas pessoas aqui, se prepara, meu irmão. O ano de 2023 vai ser esse ano na sua vida. Deus vai te levar a lugares que você não sonhou chegar. Paulo chegou na ilha como um sobrevivente de um naufrágio, e agora já estava sendo recebido com honra na casa de uma pessoa importante da ilha. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Então Deus está dizendo, a adversidade que você vence, meu irmão, passa por esse negócio. Toda adversidade me prepara para algo maior. Já reparou isso? Antes de você ter um emprego, você passa pelos estudos. Você tem que ralar, você tem que estudar. Depois vem a honra. Antes de você ser próspero, você aprende a economizar, você aprende a administrar, você trabalha duro. E aí Deus te prospera. Antes de você poder testemunhar que o seu casamento é abençoado, é sólido, é um casamento fundamentado na palavra de Deus, você passa por lutas no casamento, você tem que lutar pela sua família, você tem que lutar pelo seu casamento. Toda adversidade me prepara para alguma coisa boa que Deus tem reservado lá na frente. Levanta a mão que eu vou profetizar. 2023 vai ser esse ano na sua vida, em que Deus vai abrir portas de oportunidade poderosas para você. Quem acredita, diga glória a Deus. Por último eu encerro, guarda essa verdade. Isso aqui é lindo demais. Olha o verso de número 8. Esse aí eu queria que você grifasse. Olha aí o verso de número 8. E aconteceu que estar de cama, enfermo, com febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha aqui para mim. Quando ele chegou na casa do Públio, o Públio falou assim, ô Paulo, meu pai está doente. Aí o Paulo falou assim, vamos lá, vou orar por ele. Aí foi lá na casa do pai do Públio, a Bíblia diz, impôs as mãos, orou, e o homem foi curado. A notícia continuou correndo, trouxeram todos os enfermos para o culto do apóstolo Paulo, e Paulo pôs as mãos, e todo mundo foi curado. Agora, sabe o que me chamou a atenção aqui? No versículo de número 8 que eu pedi para você grifar, no finalzinho está escrito assim, pôs as mãos sobre ele. Diga comigo, pôs as mãos sobre ele. Repete, pôs as mãos sobre ele. Onde é que Paulo foi picado pela serpente? Onde é que a serpente ficou agarrada? E agora o que Deus está usando? As mãos. Porque o lugar que você sofreu o ataque, é o lugar que Deus também vai usar para te honrar. Ó.
Serpente está agarrada aqui. Aí Paulo falou, tem problema não, eu sobrevivo ao ataque da serpente. E as mesmas mãos que foram atacadas vão ser as mãos que Deus vai usar para curar enfermos. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui, meu amado? Você pode pegar essa palavra onde o inimigo te atacou, querendo te amaldiçoar, Deus vai transformar em bênção na sua vida. Aquilo que o inimigo queria fazer para poder te envergonhar, te atacar, te achatar, te jogar no chão, te derrubar, é o que Deus vai usar para alavancar a sua vida, para te levantar, para dizer que você é uma bênção. Está sofrendo um ataque na família agora? Está sofrendo um ataque na família? É aqui que a tua família vai prosperar e vai ser abençoada. Está sofrendo um ataque na vida da sua filha, do filho, no casamento? É ali que Deus vai te prosperar, é ali que Deus vai te abençoar. Tem alguém para receber essa palavra profética aqui? Deus vai, levanta as mãos que eu estou falando das mãos. Eu estou falando das mãos. As mãos que foram atacadas serão as mãos usadas como canal de bênção. Faz um barulho de vitória se você acredita nisso, querido. Fica de pé no seu lugar, por favor, para nós orarmos agora. Eu queria que você abençoasse a vida de alguém. Deixa aqui, pode deixar o tema aqui, o pessoal da mídia. Eu queria que você abençoasse a vida de alguém. Primeiro você vai olhar para alguém e vai dizer assim, eu estou passando por adversidades, mas eu estou vivo. Não era isso que o inimigo queria não, o inimigo queria que você tivesse, era morto mesmo. Mas você está vivo. Pastor, acabei de passar pelo naufrágio, e agora? Calma que ainda tem serpente. Mas depois disso, vem a bênção de Deus, as mãos poderosas sendo usadas. Fala, olha para alguém que eu vou pedir para você ser profético. Olha para alguém e diz, eu estou passando por adversidades, mas eu estou vivo. Agora diga para essa pessoa assim, eu sei que você está passando por adversidades, mas glorifica a Deus, você está vivo. E quem está vivo vai viver a vitória completa. Amém ou não amém? Você recebe isso ou não? Você recebe isso ou não? Você recebe isso ou não, meu irmão? Vamos, reaja, você recebe isso ou não? Que é o que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus.